Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando continuidade aqui ao conteúdo da apostila do TJDFT, vamos falar aqui nesse episódio sobre ética e democracia, exercício da cidadania. Primeiro tópico aqui. Ética e democracia. O Brasil ainda caminha a passos lentos no que diz respeito à ética, principalmente no cenário político que se revela a cada dia. Porém, é inegável o fato de que realmente a moralidade tem avançado. Vários fatores contribuíram para a formação desse quadro caótico. Entre eles, os principais são os golpes de Estado, o golpe de 1930 e o golpe de 64. Durante o período em que o país viveu uma ditadura militar e a democracia foi colocada de lado, tivemos a suspensão do ensino de filosofia e, consequentemente, da ética nas escolas e universidades. Aliados a isso, tivemos os direitos políticos do cidadão suspensos, a liberdade de expressão cassada e o medo da repressão. Como consequência dessa série de medidas arbitrárias e autoritárias, nossos valores morais e sociais foram se perdendo, levando a sociedade a uma apatia social, mantendo assim os valores que o Estado queria impor ao povo. Nos dias atuais, estamos presenciando uma nova era em nosso país no que tange à aplicabilidade das leis e da ética no poder. Os crimes de corrupção e de desvio de dinheiro estão sendo mais investigados e a polícia tem trabalhado com mais liberdade de atuação em prol da moralidade e do interesse público, o que tem levado os agentes públicos a refletir mais sobre seus atos antes de cometê-los. Essa nova fase se deve principalmente à democracia implantada como regime político, com a Constituição de 88. Etimologicamente, o termo democracia vem do grego demokratia, em que demo significa povo e kratia poder. Logo, a definição de democracia é poder do povo. A democracia confere ao povo poder de influenciar na administração do Estado, por meio do voto. O povo é que determina quem vai ocupar os cargos de direção do Estado. Logo, insere-se nesse contexto a responsabilidade tanto do povo, que escolhe seus dirigentes, quanto dos escolhidos, que deverão prestar contas de seus atos no poder. A ética tem papel fundamental em todo esse processo, regulamentando e exigindo dos governantes o comportamento adequado à função pública que lhe foi confiada por meio do voto, e conferindo ao povo as noções e os valores necessários para o exercício de seus deveres e cobrança dos seus direitos. E por meio dos valores éticos e morais, determinados pela sociedade, que podemos perceber se os atos cometidos pelos ocupantes de cargos públicos estão visando ao bem comum ou ao interesse público. Subtópico é o exercício da cidadania. Todo cidadão tem direito a exercer a cidadania, isto é, seus direitos de cidadão. Direitos esses que são garantidos constitucionalmente nos princípios fundamentais. Exercer os direitos do cidadão, na verdade, está vinculado a exercer também os deveres de cidadão. Por exemplo, uma pessoa que deixa de votar não pode cobrar nada do governante que está no poder. Afinal, ela se omitiu do dever de participar do processo de escolha dessa pessoa, e com essa atitude abriu mão também de seus direitos. Direitos e deveres andam juntos no que tange ao exercício da cidadania. Não se pode conceber um direito sem que antes este seja precedido de um dever a ser cumprido. É uma via de mão dupla. Seus direitos aumentam na mesma proporção de seus deveres perante a sociedade. Constitucionalmente, os direitos garantidos, tanto individuais quanto coletivos, sociais ou políticos, são precedidos de responsabilidades que o cidadão deve ter perante a sociedade. Por exemplo, a Constituição garante o direito à propriedade privada, mas exige-se que o proprietário seja responsável pelos tributos que o exercício desse direito gera, como o pagamento do IPTU. Exercer a cidadania, por consequência, também é ser probo. Agir com ética, assumindo a responsabilidade que advém de seus deveres, enquanto cidadão inserido no convívio social. Subtópico: ética e função pública. Função pública é a competência, atribuição ou encargo para o exercício de determinada função. Ressalta-se que essa função não é livre, devendo, portanto, estar o seu exercício sujeito ao interesse público, da coletividade ou da administração. Segundo Maria Silvia de Pietro, função é o conjunto de atribuições às quais não corresponde um cargo ou emprego. No exercício das mais diversas funções públicas, os servidores, além das normatizações vigentes nos órgãos e entidades públicas,
que regulamentam e determinam a forma de agir dos agentes públicos, devem respeitar os valores éticos e morais que a sociedade impõe para o convívio em grupo. A não observação desses valores acarreta uma série de erros, o que contribui de forma significativa para uma imagem negativa do órgão e do serviço. Um dos fundamentos que precisa ser compreendido é o de que o padrão ético dos servidores públicos, no exercício de sua função pública, advém de sua natureza, ou seja, do caráter público e de sua relação com o público. O servidor deve estar atento a esse padrão não apenas no exercício de suas funções, mas 24 horas por dia durante toda a sua vida. O caráter público de seu serviço deve se incorporar à sua vida privada, a fim de que os valores morais e a boa-fé, amparados constitucionalmente como princípios básicos e essenciais a uma vida equilibrada, se insiram e sejam uma constante em seu relacionamento com os colegas e com os usuários do serviço. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal estabelece no primeiro capítulo valores que vão muito além da legalidade. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput, parágrafo 4º da Constituição Federal. Cumprir as leis e ser ético em sua função pública. Se ele cumprir a lei e for antiético, será considerado uma conduta ilegal, ou seja, para ser irrepreensível tem que ir além da legalidade. Os princípios constitucionais devem ser observados para que a função pública se integre de forma indissociável ao direito. Esses princípios são: legalidade. Todo ato administrativo deve seguir fielmente os meandros da lei. Impessoalidade. Aqui é aplicado como sinônimo de igualdade. Todos devem ser tratados de forma igualitária e respeitando o que a lei prevê. Moralidade. Respeito ao padrão moral para não comprometer os bons costumes da sociedade. Publicidade. Refere-se à transparência de todo ato público, salvo os casos previstos em lei. Eficiência. Ser o mais eficiente possível na utilização dos meios que são postos à sua disposição para a execução do seu trabalho. Tópico: a gestão pública na busca de uma atividade administrativa ética. Com a vigência da Carta Constitucional de 88, a administração pública em nosso país passou a buscar uma gestão mais eficaz e moralmente comprometida com o bem comum, ou seja, uma gestão ajustada aos princípios constitucionais esculpidos no artigo 37 da Carta Magna. Para isso, a administração pública vem implementando políticas públicas com enfoque em uma gestão mais austera, com revisão de métodos e estruturas burocráticas de governabilidade. Aliado a isto, temos presenciado uma nova gestão preocupada com a preparação dos agentes públicos para uma prestação de serviços eficientes que atendam ao interesse público, o que engloba uma postura governamental com tomada de decisões políticas responsáveis e práticas profissionais responsáveis por parte de todo o funcionalismo público. Nesse sentido, Cristina Cerro Soares e Noel Agnes Teleria, em artigo publicado pela URB, descrevem os princípios da ética pública que, conforme afirmam, devem ser positivos e capazes de atrair ao serviço público pessoas capazes de desempenhar uma gestão voltada ao coletivo. São os seguintes os princípios apresentados pelas autoras. Os processos seletivos para o ingresso na função pública devem estar ancorados no princípio do mérito e da capacidade, e não só o ingresso como carreira no âmbito da função pública. A formação continuada que se deve proporcionar aos funcionários públicos deve ser dirigida, entre outras coisas, para transmitir a ideia de que o trabalho a serviço do setor público deve realizar-se com perfeição, sobretudo porque se trata de trabalho realizado em benefício de outros. A chamada gestão de pessoal e as relações humanas na administração pública devem estar presididas pelo bom propósito e uma educação esmerada. O clima e o ambiente laboral devem ser positivos e os funcionários devem se esforçar para viver no cotidiano esse espírito de serviço para a coletividade que justifica a própria existência da administração pública. A atitude de serviço e interesse visando ao coletivo deve ser o elemento mais importante da cultura administrativa. A mentalidade e o talento se encontram na raiz de todas as considerações sobre a ética pública
e explicam por si mesmos a importância do trabalho administrativo. Constituem um importante valor deontológico potencializar o orgulho são que provoca a identificação do funcionário com os fins do organismo público no qual trabalha. Trata-se da lealdade institucional, a qual constitui um elemento capital e uma obrigação central para uma gestão pública que aspira à manutenção de comportamentos éticos. A formação em ética deve ser um ingrediente imprescindível nos planos de formação dos funcionários públicos. Ademais, se devem buscar fórmulas educativas que tornem possível que esta disciplina se incorpore nos programas docentes prévios ao acesso à função pública, embora deva estar presente na formação contínua do funcionário. No ensino da ética pública deve-se ter presente que os conhecimentos teóricos de nada servem se não se interiorizam na praxis do servidor público. O comportamento ético deve levar o funcionário público à busca das fórmulas mais eficientes e econômicas para levar a cabo sua tarefa. A atuação pública deve estar guiada pelos princípios da igualdade e não de discriminação. Ademais, a atuação de acordo com o interesse público deve ser o normal, sem que seja moral receber retribuições diferentes da oficial que se recebe no organismo em que se trabalha. O funcionário deve atuar sempre como servidor público e não deve transmitir informação privilegiada ou confidencial. O funcionário, como qualquer outro profissional, deve guardar sigilo de ofício. O interesse coletivo no Estado social e democrático de direito existe para ofertar aos cidadãos um conjunto de condições que torne possível seu aperfeiçoamento integral e lhes permitam o exercício efetivo de todos seus direitos fundamentais. Para tanto, os funcionários devem ser conscientes de sua função promocional dos poderes públicos e atuar em consequência disso. Por outro lado, a nova gestão pública procura colocar à disposição do cidadão instrumentos eficientes para possibilitar uma fiscalização dos serviços prestados e das decisões tomadas pelos governantes. As ouvidorias instituídas nos órgãos da administração pública, direta e indireta, bem como junto aos tribunais de contas e os sistemas de transparência pública que visam a prestar informações aos cidadãos sobre a gestão pública, são exemplos desses instrumentos fiscalizatórios. Tais instrumentos possibilitados aos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização e tutela da ética na administração apresentam resultados positivos no desempenho de suas funções, cobrando atitudes coadunadas com a moralidade pública por parte dos agentes públicos. Ressaltando-se que, no sistema de controle atual, a sociedade tem acesso às informações acerca da má gestão por parte de alguns agentes públicos improbos. Entretanto, para que o sistema funcione de forma eficaz, é necessário despertar no cidadão uma consciência política alavancada pelo conhecimento de seus direitos e a busca da ampla democracia. Tal objetivo somente será possível através de uma profunda mudança na educação, onde os princípios de democracia e as noções de ética e de cidadania sejam despertados desde a infância. Antes mesmo de o cidadão estar apto a assumir qualquer função pública ou atingir a plenitude de seus direitos políticos. Pode-se dizer que a atual administração pública está despertando para essa realidade, uma vez que tem investido fortemente na preparação e aperfeiçoamento de seus agentes, para que os mesmos atuem dentro de princípios éticos e condizentes com o interesse social. Além dos investimentos em aprimoramento dos agentes públicos, a administração pública passou a instituir códigos de ética para balizar a atuação de seus agentes. Dessa forma, a cobrança de um comportamento condizente com a moralidade administrativa é mais eficaz e facilitada. Outra forma eficiente de moralizar a atividade administrativa tem sido a aplicação da Lei de Improbidade, Lei nº 8.429 de 92, e da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/00, pelo Poder Judiciário, onde o agente público que desvia sua atividade dos princípios constitucionais a que está obrigado responde pelos seus atos, possibilitando à sociedade resgatar uma gestão sem vícios e voltada ao seu objetivo maior, que é o interesse social. Assim sendo, pode-se dizer que a atual administração pública está caminhando no rumo de quebrar velhos paradigmas, consubstanciados em uma burocracia viçosa e eivada de corrupção e desvio de finalidade. Atualmente se está avançando para uma gestão pública comprometida com a ética e a eficiência. Para isso, deve-se levar em conta os ensinamentos de Andrés Sanz Mulas,
que em artigo publicado pela Escuela de Relaciones Laborales da Espanha, descreve algumas tarefas importantes que devem ser desenvolvidas para que se possa atingir ética nas administrações. Para desenhar uma ética nas administrações, seria necessário realizar as seguintes tarefas, entre outras: definir claramente qual é o fim específico pelo qual se cobra a legitimidade social, determinar os meios adequados para alcançar esse fim e quais valores é preciso incorporar para alcançá-lo, descobrir que hábitos a organização deve adquirir em seu conjunto e os membros que a compõem para incorporar esses valores e gerar assim um caráter que permita tomar decisões acertadamente em relação à meta eleita, ter em conta os valores da moral cívica da sociedade em que se está imerso, conhecer quais são os direitos que a sociedade reconhece às pessoas. Então, final aqui dessa parte.